Eu acho essa relação muito importante, no sentido em que a arte define o que é beleza em cada período histórico. Então, por exemplo, quando a gente fala de Nefertiti, Cleópatra e depois o romantismo gótico, o Renascimento, a Revolução Francesa, todo esse período, a mulher, por exemplo, era avaliada, a mulher bela tinha um contorno inferior do rosto muito delicado, né, muito feminino, muito submisso. Então isso era considerado belo na época. E os homens com contorno inferior muito mais bem angulados, o ângulo de mandíbula, o mento, toda essa parte. Isso só vem mudar, por exemplo, quase que 1000 anos depois, em 1910, 1920, depois da Belle Époque, onde Marlene Dietrich, por exemplo, e Greta Garbo, elas começam, que tem o rosto mais bem definido no contorno inferior, tem um comportamento mais boêmio, mais masculino no sentido de mais atitude, começam a fumar no cinema, e aí esse contorno facial mais bem angulado começa a ter um significado para a mulher. E hoje é a grande tendência. Então, de 40 anos para cá, foi tomando força, portanto, define uma mulher bem, com atitude, bela, o contorno inferior mais bem angulado. Não é? Então, a arte traduz para a gente a definição de beleza e a gente tem que tratar dentro disso. Agora, claro que respeitando a anatomia de cada paciente. Então, se o paciente tem um contorno facial muito bem angulado, ok, nós vamos tratar em cima disso. Mas lembrando que o homem belo, desde os primórdios até hoje em dia, ele continua com o mesmo padrão, ou seja, o ângulo de mandíbula, a linha de mandíbula, o mento são predominantes sobre o terço médio. O terço médio não pode ser muito grande, já que a testosterona não carrega gordura para essa área. Então, a mulher, mesmo com o rosto quadrado, tem que ter o terço médio mais evidente do que o contorno inferior, mesmo que seja angulado, senão ela fica masculina. Então, a gente tem que respeitar a anatomia de cada paciente, o contorno facial de cada paciente, mas tratar para que tudo fique de uma maneira mais harmônica.